Amém. Amém, meus irmãos. Antes de sentar, vamos estar orando um pouquinho. Antes de você sentar, tira um momento comigo de oração. Amém. Senhor Jesus, eu quero estar te agradecendo, Senhor, por mais um privilégio, Senhor. O privilégio de estarmos vivos, Senhor. Senhor, hoje muitas pessoas queriam pelo menos se levantar da cama e não puderam, Senhor. Senhor, muitas das vezes pessoas queriam ter o privilégio de estar fora de um leito de hospital e nós estamos aqui hoje. Senhor, quantas das vezes nós olhamos situações que prisioneiros olham a sua liberdade por uma janelinha pequena na qual eles não conseguem passar de uma forma nenhuma, Senhor. Mas nós temos esse privilégio de estarmos aqui hoje. Por isso eu quero te agradecer, meu Deus, por esse privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. O salmista Davi dizia assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor nesse momento, e é um privilégio estarmos com o coração quebrantados diante de ti, Senhor. Senhor, sabemos que as circunstâncias, as adversidades sempre vêm sobre nós, mas nós continuamos olhando para ti, Senhor. A tua palavra diz que o salmista, quando ele sentia o desejo, Senhor, de estar na casa do Senhor, ele sentia uma alegria, e da mesma forma nós estamos assim também nessa noite. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que veio, daquelas que ainda não puderam vir, eu creio que estão vindo, estão chegando, que eles possam chegar em segurança. Eu quero te agradecer pelo Ministério de Louvor, eu quero te agradecer pelas professoras da escolinha, Senhor, por cada integrante do Ministério de Louvor, do pessoal que está ali em cima, que faz parte da mídia. Eu quero agradecer por todos eles, Senhor, e eu quero, Senhor, agradecer, porque se não for o Senhor junto conosco, nós não conseguimos fazer nada. Por isso eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos fazendo aquilo da qual o Senhor que está na frente, não é nós, porque quando se partir de nós, Senhor, nós não conseguimos fazer nada. Por isso eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer pela palavra que vai ser ministrada, e eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio. Senhor, afasta agora toda distração, todo sentimento que não provém do Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Tira agora todo desejo, Senhor, de estar focado em outra coisa, que nós possamos estar com o coração focado somente em ti, com a mente focada somente em ti. Tira, Senhor, todo tipo de distração. O inimigo muitas das vezes nos ataca nesse momento da palavra, que é um momento importante na qual nós vamos ser alimentados espiritualmente. E eu creio, Senhor, que quando nós focamos no Senhor, grandes coisas irão acontecer nas nossas vidas. Por isso eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo ele vem em momentos da qual a gente tem que ter o discernimento para poder ter entendimento que o inimigo ele sempre vem com um objetivo, né? De estar tirando foco daquilo que é o principal na casa de Deus. Aqui a gente fala que é o que? Nós estamos fazendo o que aqui hoje? Hoje é um culto, né? Culto, todas as religiões têm culto. Culto é quando nós estamos adorando a um Deus. E o nosso Deus, nós estamos aqui reunidos para prestar um culto. E o nosso Deus é aquele da qual a Bíblia diz que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu gostaria de estar trazendo uma palavra hoje. Amém? Estou trazendo uma palavra para que a gente possa ser alimentado com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e aquilo que Ele vai continuar fazendo através da palavra. Amém? Quantos foram na célula? Quem foi alimentado na célula? Eu creio que quando nós compartilhamos a palavra aqui na célula, Deus ele vai e faz a continuidade do culto anterior. A continuidade desse culto aqui vai ser um dia de célula, da qual nós vamos poder compartilhar aquilo que o Senhor trouxe para nós nesse dia. E quando nós compartilhamos lá, as coisas acontecem. Testemunhos, nós temos ouvido muitos testemunhos. Deus tem feito coisas grandes aqui em Paraná, e eu quero dizer que é só o começo. Deus tem mais para nós, amém? Então, eu gostaria que você prestasse atenção comigo. Eu quero estar fazendo aqui uma ilustração, né? Imagina aqui comigo que uma semente, quando ela é jogada num terreno seco, né? Quando a gente imagina comigo alguém, um agricultor, ele joga uma semente, ou uma semente cai de um saquinho de semente dele e cai em uma terra infértil. Uma semente que cai em uma terra daquelas terras bem feias, que está rachada de tanto sol. Na visão humana, parece que não vai dar nada, né? Uma semente que cai em uma terra seca,
E olhando pela lógica humana, a gente pensa, essa semente não vai dar em nada. Só que de repentemente acontece algo inesperado. Acontece algo da qual Deus nos surpreende. Amém? Deus nos surpreende sempre. Deus nos surpreende sempre. Não tem como a gente surpreender Deus, mas Ele nos surpreende sempre. Amém? Então essa semente, quando cai em uma terra toda defeituosa, sem possibilidade de dar vida, e na visão humana parece que não vai dar nada, de repentemente acontece que vem uma chuva, e naquele local onde caiu aquela semente, em uma terra infértil, depois de algo inesperado que acontece, começa a vir uma chuva sobre aquela terra, e aquela semente que parecia que não ia dar em nada, ela começa a germinar. Dá para imaginar isso? Então, depois de uma chuva inesperada, aquela semente ela começa a germinar, ela rompe a terra, dura, e daquela semente ela nasce uma linda flor. Do que eu estou falando? Não estou falando somente de semente, né? A mesma coisa acontece com muitas vidas também. Muitas vidas já foram marcadas numa situação dessa, da qual a pessoa, a visão humana olha e fala, não tem mais jeito, não tem mais como ter vida isso aí, porque caiu em uma terra seca. Mas Deus, Ele sempre vem e nos surpreende. E quando Deus nos surpreende, Ele vem e Ele faz algo da qual, na nossa visão humana, parecia impossível, Ele faz com que isso venha acontecer. E geralmente essas coisas acontecem em pessoas que têm histórias passadas, histórias de traumas anteriores. Eu gosto muito de falar disso, de cura interior, de cura, porque é algo da qual eu fui tratado. Então eu gosto de, sempre que eu posso ministrar alguma coisa aqui, estar falando algo referente à cura, porque nós temos que ter um entendimento que para a gente poder levar a cura para alguém, nós temos que ser sarados primeiro. Quem crê nisso mais? Se eu vou levar a cura para alguém, eu tenho que primeiro, antes de levar a cura para alguém, eu preciso ser sarado numa área. Então muitas das vezes, essas pessoas que são como essa semente que caiu em uma terra infértil, uma terra que não parecia que ia dar em nada, Deus vem e faz algo grandioso, molha aquela terra, e aquela semente que parecia não dar em nada, ela começa a germinar, começa a crescer, pode virar até um girassol, né? E pode virar em algo grandioso. E muitas das vezes Deus faz isso também em vida de pessoas que já foram marcadas por traumas, pessoas que já passaram ali por situações de tristeza, de rejeição, que foram passadas por vários tipos de problemas anteriores que na visão dos outros parecia que não ia dar em nada. Mas Deus vem e faz o impossível na vida dessa pessoa. Por que Deus faz isso? Porque o nosso Deus é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus que vê. Nosso Deus, Ele vê o seu momento mais difícil, independente do tempo que for, se já passou, se você está passando, se você vai passar, Deus está de olho. Então, para aquela semente que parecia que não tinha solução, o momento mais difícil dela, ela estava naquele terreno infértil, ela iria morrer, Deus viu aquela semente e mandou o que sobre ela? Uma chuva. Quantos de nós já não passamos por momentos de situações da qual também estávamos semelhantes a essa semente, e Deus, Ele vem e joga uma chuva sobre as nossas vidas. No momento mais difícil, Deus olha para nós e fala, ele não vai morrer, ela não vai terminar assim, eu vou fazer algo diferente na vida dele, eu vou levar o socorro para a vida dele e para a vida dela. E quando Deus faz isso nas nossas vidas, aquilo que parecia ser morte, vira vida. E a Bíblia conta a história de um personagem que eu gosto muito. Todos os personagens da Bíblia eu gosto. Eu sou suspeito de falar de um ou de outro. Tem alguns personagens que eu gosto mais, né? Tipo Neemias, Esdras, né? São personagens que eu gosto muito de estudar. E eu gosto muito de ler. Livro de Reis, vários personagens, né? Todos eu conheço, todos eu gosto muito. E tem um personagem que ele é citado somente uma vez na Bíblia. E eu acho muito interessante a história dele, porque tem a ver com essa situação dessa semente. Tem a ver com uma vida que foi marcada. Ninguém viu aquela situação, mas Deus viu a situação dele. Então eu gostaria de acompanhar com vocês nessa noite a história de um personagem que está lá no livro de João, capítulo número 1. Acho que eu vou ler todo o texto. Livro de João, capítulo número 1, versículo de número 43. Isso, João 1,
versículo de número 43. Nós vamos ler aqui, vamos ler alguns versículos, até o 51, tá? Então está escrito assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Ele acha o discípulo, pediu para ele seguir. E Filipe, ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 45. Então Filipe achou ali a Natanael e disse: havemos achado aquele que Moisés havia escrito na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Presta atenção. Então Jesus já tinha sido chamado Filipe, já tinha passado ali pela região onde morava Pedro e André. E quando passando nessa região ali, Filipe achou um amigo, e o nome desse amigo era Natanael. E ele fala para esse Natanael: olha, nós achamos aquele a qual a Bíblia, a Torá fala sobre ele, e os profetas falam sobre ele. Aí eu creio que Natanael perguntou: quem é? E ali Filipe fala: Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Disse-lhe então Natanael, olha só a pergunta de Natanael para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Depois eu vou falar sobre isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe então: vem e vê. Se eu fosse trazer uma mensagem para você nessa noite, a gente ia mudar pouca coisa. Volta lá nesse versículo aí. Aquela pergunta ali: pode vir alguma coisa? Eu quero que você ponha na sua mente 3 pontinhos e você põe a cidade onde você veio. Eu vim lá de Cuiabá. Vamos um exemplo meu, né? Pode vir alguma coisa lá, pode vir alguma coisa de Cuiabá, boa daquele lugar? Aí tem a região de vocês, eu creio que a maioria é São Paulo, Paraná, Pará, Amazonas. Pode ter vindo alguma coisa boa desse lugar? Então, se eu fosse estar trazendo um tema para essa noite, seria esse: pode vir algo bom ou alguma coisa boa. 3 pontinhos. A cidade de onde você nasceu. E aí eu quero emendar, depois que você colocar esse nome da cidade onde você nasceu, e a resposta de Jesus. Vamos colocar: pode vir algo bom de Cuiabá? Aí, e a resposta de Jesus, né? Tem coisa boa aqui. É a pergunta que Filipe ouviu de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele vem e fala assim para Natanael: olha, Natanael, o negócio é o seguinte, você vai vir, só vem e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael. Jesus o quê? Viu. Viu quem? Natanael. Lembra da semente? No seu pior momento, caiu numa terra seca, parecia que não ia dar em nada. Jesus viu Natanael, vinha até ele, e disse Jesus para Natanael, sem Filipe falar alguma coisa. Natanael, Jesus já fala assim para Natanael: aqui está um verdadeiro israelita, de quem não há dor, de quem não há problema nenhum, uma pessoa de respeito. E aí Natanael fala assim para Jesus, versículo 48. Disse então Natanael: de onde você me conhece? Mais ou menos isso, né? De onde me conhece tu? De onde você me conhece? E Jesus lhe respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, antes que Filipe viesse a ter com você, eu te chamasse, eu te vi, estando tu ainda debaixo da figueira. Presta atenção que isso aqui é importante. Então a gente está vendo que aquela pessoa que falou: pode vir algo bom daquela terra, Jesus já fala para ele, fala: olha, aqui está um verdadeiro israelita, de quem não há problema nenhum, de quem não causa problema nenhum. E ali Natanael ele fica assustado com essa resposta, e ele fala: eu te conheço? Ele fala: sim, eu te conheço, porque antes de Filipe ir lá ter com você, eu já te via. Lembra da semente? Lembra da semente que estava jogada numa terra seca, parecia que não ia dar em nada? Jesus via a semente. Jesus também conhecia a história de Filipe, de Natanael. E sabe o que é mais engraçado ou interessante?
Jesus também ele conhece a sua história. Jesus conhece a minha e a sua história. O seu momento mais difícil, o momento mais difícil de Natanael era embaixo da figueira. O momento mais difícil da qual Natanael viveu foi debaixo da figueira. E eu quero te dizer que Jesus, ele também conhece a mim e conhece a você. E nos nossos momentos mais difíceis, eu quero te dizer que ele também te viu. Jesus te viu no momento mais difícil na sua vida. Jesus te viu no momento mais crucial da sua vida. Continuando no versículo 49, olha só. Natanael então respondeu e disse: Mestre, Rabi, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então Natanael já ficou. Então ele está falando que ele me conhecia naquele momento em que eu vivi, no momento mais difícil da minha vida. Exatamente, no momento mais difícil, Natanael então ele reconheceu que Jesus ele era o rei. Versículo número 50. Jesus respondeu e disse: Por que te disse que eu te vi debaixo da figueira, você agora crê? Então eu quero te dizer algo ainda, Natanael, coisas maiores ainda você verá. Eu quero dizer para você, se você ficou espantado porque eu te disse que Jesus te viu no seu momento mais difícil, eu quero te dizer para você que coisas maiores ainda você vai ver, amém? Coisas maiores da parte de Deus ainda você vai vivenciar, você crê nisso? Coisas maiores ainda. O que é que você pensa em algo grandioso que você quer ver da parte de Deus? Eu nunca vi alguém orar por uma pessoa que já está morta e ela ressuscitar. Eu sei que tem, mas eu nunca vi. Imagina você vivenciando isso. Coisas grandiosas nós veremos também. Então eu quero te dizer que Deus ainda tem coisas maiores para te mostrar. Por quê? Porque simplesmente Ele é Deus. Versículo número 51, o último versículo. E disse-lhe, na verdade, olha só o que Jesus tinha preparado para Natanael. Na verdade, vos digo que daqui em diante, Natanael, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então nessa noite eu gostaria de falar com vocês, pode vir algo bom da cidade onde você nasceu, e a resposta de Jesus, amém? Então olha, presta atenção comigo para não sair muito do esboço. Todos nós em algum momento já ouvimos ou pensamos. Quem que você já ouviu isso aqui? Quem que você já vivenciou isso, já ouviu isso aqui? Nada de bom pode sair da vida dele. Nada de bom pode sair da vida dela. Ou mais ou menos algo parecido com isso aqui. Nada de bom pode vir da minha família. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu já fui marcado por palavras desse tipo de palavra. Nada de bom pode vir da família dele. Nada de bom pode vir da família dela. A minha família não produz nada de bom, só produz coisa ruim. Só produz coisa que não presta. Quantos já ouviram isso? Natanael expressou isso quando questionou se algo bom poderia vir de Nazaré. O que era Nazaré? Nazaré é uma cidade pequena, uma cidade quase que minúscula ali naquele tempo, né? Jesus lhe respondeu, mas Jesus respondeu não com argumentos. Jesus respondeu a ele com um convite, né? Qual era o convite que Filipe tinha falado para ele, que era o convite de vinde e vê. Então hoje Jesus nos convida a olhar além do nosso passado, além das marcas ou traumas, né, da sua história, para descobrir uma nova identidade nele. Então nessa noite o foco dessa mensagem é que você possa entender que tudo aquilo que você passou ficou lá atrás. Toda marca, todo trauma, toda rejeição ficou lá atrás. Sabe por quê? Porque Jesus ele tem uma nova identidade para você. Da mesma coisa que ele fez na vida de Natanael. Natanael, quando teve um encontro com Jesus, ele era um homem de uma forma, cheio de traumas, cheio de situações difíceis, porque a vida dele foi muito difícil a vida dele. Se você entrar depois e procurar a história de Natanael, eu não quero me aprofundar nisso, eu quero ir para os pontos, mas ele foi muito perseguido. Ele era uma pessoa que ele iria ser ali levado para ser tipo um
sacerdote, mas ele foi tipo que rejeitado. E ele viveu o seu pior momento debaixo da figueira. Debaixo da figueira, ele somente fazia uma coisa. Natanael orava debaixo da figueira. Então, muitas das vezes, nós temos momentos difíceis, da qual nós olhamos e pensamos assim: será que Jesus me abandonou? Será que Deus me abandonou? Por que eu estou passando isso? Todo mundo fala que da minha vida não vai sair nada de bom, da minha família não vai sair nada de bom. Será que é isso mesmo a minha história? Será que a história de Natanael iria se encerrar ali debaixo daquela figueira? Eu quero te dizer que não, aquilo ali foi por um momento. Porque quando ele teve um encontro com o dono da vida, as coisas mudam. Então Natanael, ele teve um antes de Jesus e um depois de Jesus. O antes de Jesus, uma pessoa marcada por traumas. O depois de Jesus, uma nova identidade. Eu quero te dizer que quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos uma nova identidade. Qual que era a identidade que Jesus tinha dado para Natanael agora? Natanael, eu quero te dizer que você somente creu porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira. Eu quero te dizer então que coisas maiores ainda você vai ver. E eu quero te dizer nessa noite que coisas maiores ainda você também vai ver. Amém? Vamos entrar para os pontos. Os pontos que a gente vai meditar para que a gente possa compartilhar na célula. O primeiro ponto fala sobre isso aqui. Jesus nos encontra onde ninguém mais vê. Está lá em João capítulo 1, versículo 48. Está no mesmo capítulo, versículo número 48. Jesus nos encontra onde ninguém mais vê. Está lá e disse: antes que Filipe te chamasse, o que ele está falando? Eu te vi. Ainda antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Jesus, ele viu Natanael debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo ali? Porque está debaixo da figueira, ele estava numa situação da qual ele estivesse escondendo de alguma situação. Natanael estava escondido. Natanael estava fugindo de algo. Natanael talvez pudesse estar ali também fazendo outro tipo de coisa. Talvez ele pudesse estar debaixo daquela figueira, clamando a Deus. E clamando a Deus em secreto. Clamando a Deus, somente ele e Deus. Ninguém mais viu. Por isso que ele se espantou quando Jesus falou para ele: eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Mas como que você me viu se não tinha ninguém debaixo da figueira comigo? Era o momento que eu estava me declarando a Deus, pois nesse momento eu estava ali, Natanael. Olha só, talvez Natanael estivesse ali debaixo da figueira, orando, refletindo ou chorando. Então eu quero dizer que mesmo nos momentos mais secretos de dor e solidão, Jesus nos vê. Aleluia. Jesus nos vê. Tem no Antigo Testamento, os israelitas davam vários nomes para Deus, né? Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus que provê. E tem o nome de Deus que, se não me engano, é o Lapóia, alguma coisa assim, que está na parte que quando Agar se deita com Abrão, e dali nasce um filho chamado Ismael. Chega um momento que a esposa verdadeira fala: olha, não dá, manda ele embora, manda essa família embora, porque Sara, que era o filho de Sara e de Abraão, que seria o filho da promessa, que era chamado Isaac. E acontece que Abraão, ele tem que mandar Agar e Ismael embora. E o que é que ele faz? Ele dá somente uma botija de água, despede Agar e despede o filho Ismael e manda eles irem para o deserto. Chega um momento que acaba a água. Chega um momento que naquele tempo não tinha Keitai com GPS. Naquele tempo lá a situação era difícil. Eu não sei quantos dias eles andaram, mas chegou um momento em que Agar estava com o seu filho e o seu filho estava morrendo. Eu acho que é o Lapóia, alguma coisa assim, depois eu procuro. Eu não pus nem no esboço isso aí porque está vindo agora. E quando Deus ali, ele vê aquela situação da qual o filho de Abraão
está no meio do deserto, havia acabado a água, havia acabado todo o recurso. A Bíblia diz que Agar, para não ver o menino chorar, para não ver o menino morrer, porque é a mãe, naquela situação, ela não queria mais nem estar perto do filho, porque ela sabia que o filho iria morrer. Então o que ela faz? Ela se afasta do filho, tipo esperando, ele vai morrer lá longe, eu já vou seguir meu caminho aqui, não vou nem ver. A Bíblia diz que Deus viu, aleluia, Deus viu o choro de Ismael. El-Lahoi. Aí é conhecido, a Bíblia é conhecida, então ficou então o nome de Deus então como o Deus que vê. El-Lahoi, eu acho que é El-Lahoi, alguma coisa assim, depois eu vou procurar. El-Lahoi. E a Bíblia diz que Deus, ele viu e ouviu o choro do neném, o choro da criança, que estava indo para morrer, iria morrer mesmo. Mas Deus, quando viu o choro da criança, Deus envia um anjo, dá água para a criança, dá água para a mãe, e com aquela água, com aquele suprimento que o anjo deu, eles conseguiram caminhar e chegar em um local onde havia pessoas e seguiram a história dele. Mas o importante nisso que eu estou tentando dizer para vocês, é que no momento mais difícil da sua vida, Deus te vê, ou Deus já viu, ou ainda Deus vai ver, porque nós estamos, né? Se você ainda não viveu um momento difícil, fica preparado, porque nós vamos passar por um momento. Se você ainda não vivenciou isso, né? Geralmente vem em situações adversas, vem um momento difícil. Nós temos que estar preparados com o coração focado em Deus, porque passar por momentos difíceis sem Deus, com Deus já é assim, a gente tem uma segurança, porque nós temos fé em Deus que as coisas vão melhorar. Mas passar em um momento difícil sem Deus é muito difícil. Então, quando chegar esse momento difícil, eu quero dizer para você que Deus, ele vê. E Deus, na hora que ele vê, ele pode estar mandando um suprimento. Deus pode estar fazendo algo miraculoso na sua vida, na qual você vai passar por esse momento difícil, mas vai dar graças a Deus no final. Olha só, ele conhece as nossas lutas silenciosas. Você tem lutas silenciosas? Quem tem, não precisa levantar. Quem tem lutas silenciosas? Eu creio que todos nós temos, numa área ou em outra. Nós temos uma luta que é só você e Deus. E Deus não tem como, porque Deus, ele nos conhece. Não tem como, você consegue esconder as coisas de mim, você consegue esconder as coisas do seu marido, as coisas da sua esposa, do seu filho, do seu pai, você consegue esconder as coisas dele. Agora as coisas de Deus não tem como você esconder. Tem um texto lá em Salmo 139, olha só, Salmo 139, versículo de número 1, diz assim, Salmo 139, versículo número 1, como que a gente vai esconder as coisas do Deus que vê tudo? Olha só o que esse salmo diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem um louvor assim, não tem? Versículo número 2: Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Versículo 3: Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. O Deus que viu Natanael, o Deus que viu Agar e o seu filho Ismael morrendo no deserto, ele é o Deus do Salmo 139, desses 3 versículos. Como que nós vamos fugir, como que nós vamos esconder de um Deus que conhece? Vamos ver o 4, eu acho que o 4 também fala alguma coisa. Não havendo ainda, olha só, presta atenção, como que você vai esconder de um Deus que ainda que a palavra antes de chegar na sua boca, ele já sabia que você ia falar. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor, Deus nos vê no momento mais difícil. Deus nos vê no momento mais difícil. Não tem como enganarmos ao Senhor. Ele nos vê no momento mais difícil. E quando Ele nos vê no momento mais difícil, o que Ele espera de mim e de você? Que nós venhamos a clamar por Ele. Deus cria às vezes momentos difíceis para quê? Para que nós possamos clamar a Ele. Sabe por quê?
Porque o ser humano ele é muito orgulhoso. Tanto o homem, eu creio que o homem é um pouquinho a mais que a mulher, mas o ser humano é muito orgulhoso e Deus ele cria circunstâncias. Deus tem deserto preparado. Deus tem figueira preparado para nós, para nos levar em uma situação da qual nós vamos reconhecer que nós não somos nada sem Deus. E quando nós passamos por isso, o nosso orgulho, a nossa arrogância, ela é quebrantada. E sabe o que acontece quando ela é quebrantada? Salmos 34, 18. Então Deus ele cria, Salmos 34, quer dizer, Salmos 34, versículo 18. Então Deus cria circunstâncias para nos quebrantar. E quando nós nos quebrantamos, acontece isso aqui. Perto está o Senhor dos que têm o quê? Um coração endurecido, é isso? Um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração rendido a Deus. É um coração que fala: Senhor, eu pensava que eu sabia alguma coisa, eu pensava que o meu dinheiro iria me ajudar para alguma coisa, eu pensava que a minha fama, o meu poder, a minha beleza, o meu intelecto ia ajudar em alguma coisa, mas eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu não sou nada. Então quando a pessoa ela entra nesse estado de quebrantamento, a Bíblia diz isso: perto está o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E o que mais? E salva os contritos de espírito. Não tem como nós não deixarmos de clamar a Deus no momento mais difícil. É isso que Deus espera de mim e de você. Continuando aqui. Pode ter certeza, meu irmão, que no seu pior momento Ele te assistia, assim como Ele olhava também a situação de Natanael. Sabe o que Natanael fazia debaixo da figueira ali? Natanael orava a Deus. Natanael clamava a Deus. E quando Deus cria um momento desse, no seu momento mais difícil, nas nossas lutas silenciosas, da onde a gente pensa que não tem ninguém vendo, ainda que não seja realmente ninguém perto, mas eu quero te dizer que Deus, Ele está de olho. E se Deus está de olho, Ele espera que nós venhamos a fazer somente uma coisa: clamar a Ele. Tem um texto que diz assim: clama a mim, aleluia. Quem conhece? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, da quais tu não sabes. Se eu não me engano é Oséias, né? Oséias capítulo 6, não lembro agora. Amém. Continuando, então esse foi o ponto de número 1. O ponto de número 1 diz então que Jesus nos encontra onde ninguém mais vê. Segundo ponto, nós não precisamos provar nada para sermos amados. Nós não precisamos provar nada para sermos amados. Olha só, João capítulo 1, versículo 47. João 1, 47 diz assim. João capítulo 1, versículo 47, né? Natanael falando ali com Jesus. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Então Jesus viu que Natanael estava vindo na direção dele. Veja bem, Natanael não falou nada. Jesus já se antecipou e falou antes que Natanael pudesse falar alguma coisa. E o que é que Jesus falou para ele? Você não presta mesmo. Foi isso que Jesus falou? Então olha só, nós não precisamos provar nada para sermos amados. Jesus não condenou Natanael em nenhum momento. O que Jesus falou para Natanael? Eis aqui um verdadeiro israelita. Mas presta atenção, Deus ele não vê tudo? O que foi que ele tinha falado um pouquinho antes? Pode vir alguma coisa boa, né? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Então ele tinha mais ou menos desprezado Jesus. Tinha ou não tinha? Desprezou Jesus. Ele veio daquela região. E esse rapaz aí que vocês estão trazendo, esse profeta aí, não deve ser coisa boa não, porque está vindo daquela região. Então na visão humana, o certo era desprezar. Era Jesus desprezar. Você falou que eu venho de um lugar que não presta, então também vou te desprezar. Porém, o texto diz que Jesus ele falou isso. Eis aí um verdadeiro israelita. Presta atenção. Natanael ele foi aceito mesmo quando questionou a Jesus. Natanael foi aceito mesmo quando questionou a Jesus. A graça ela não depende do nosso desempenho.
A graça de Deus não depende do nosso desempenho, mas do amor incondicional de Deus. Não é o tanto que você ora, se bem que eu não estou falando para não deixar de orar. Não é o quanto você jejua, e eu também não tenho nada. Quem é o pastor para falar para os irmãos não orarem? Quem é o pastor para falar para os irmãos não jejuarem, né? Então, mas isso não é o principal. Nós temos que fazer isso, sim, mas não é uma barganha com Deus. Você não pode barganhar com Deus e falar: Senhor Jesus, eu sou da videira, e na videira nós fazemos 2 vezes por ano o jejum, 2 vezes por ano o jejum de 21 dias. E nesse primeiro semestre, Senhor, eu fiz o jejum de 21 dias, eu fui fiel com o Senhor, agora eu quero que o Senhor me dê algo. Isso é barganha com Deus. Nós temos que jejuar porque nós temos que santificar o nosso corpo. A Bíblia diz que quando nós doutrinamos a nossa carne, como que nós vamos doutrinar a nossa carne? Através do jejum. Tem que ser por amor a Deus, não pensando em barganha. Então não é pelo tanto que você desempenha, não é pelo seu desempenho, não é pelo tanto que você pode fazer no quê? Na força do seu braço, mas é somente através do favor de Deus. Você tem que entender que é somente através do favor de Deus. A graça não depende do nosso desempenho. A graça não depende por mérito, não é através de mérito, é somente através da graça. Eu sempre falo isso. Meus irmãos se converteram primeiro que eu não gostava de crente, eu via os crentes vindo na minha direção. No meu tempo era mais fácil, porque não tinha. Isso aqui é coisa nova, né? Deve ter uns 10, 15 anos, né? No meu tempo não tinha isso. Os crentes eram facilmente identificados, porque tinha uma Bíblia, uma grandona debaixo do braço. No dia de domingo à tarde estava indo para onde? A igreja. Então era facilmente detectado. E a gente tirava onda com o crente. Mas chegou um dia, né, que Deus ele teve um encontro comigo. Foi Ele que veio até mim. Não fui eu que fui até Ele, foi Ele que veio até mim. E quando Ele veio até mim, Ele mudou a minha história. Ele muda histórias, porque não depende do nosso desempenho. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você busca, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você sabe da Bíblia, não é o tanto que você sabe de qualquer outra coisa, não é o estudo, não é intelecto, não é beleza, não é o dinheiro, não é poder, não é nada. Nada disso compra a sua salvação. Nada disso compra a sua salvação, porque você é salvo somente pela graça, né? Quantos vivem buscando a aprovação de pessoas, tentando merecer amor? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que a pessoa está tentando te provar alguma coisa, né? Para quê? A pessoa ela quer ser o que? Aceita. E ela se submete a várias situações somente para ser aceita, ou aceita na vista dos outros. Mas na verdade a pessoa ela tem que estar focada em Deus. Ela não tem que estar querendo a aprovação dos outros, ela tem que estar querendo a aprovação de Deus. Quantos vivem buscando a aprovação de pessoas, tentando merecer amor? Em Cristo somos aceitos antes mesmo de tentarmos explicar, como diz lá. Filipe chamou Natanael. Natanael tinha acabado de falar: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Filipe vem e fala: vem e vê. Traz Natanael junto. Antes que Natanael falasse alguma coisa, Jesus já vem e fala para ele. A graça vem e abençoa ele. A graça vem e fala para ele: eis aqui um israelita verdadeiro, um verdadeiro israelita. Então, Efésios capítulo número 2, versículo número 8 diz isso, que a gente conhece já bem, né? Efésios 2:8, que diz: pela graça, por meio da obra. É obra? Por meio da fé. Por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é por obras, não é por mérito, não é